Olá pessoal, seguimos em nossa jornada de reflexão diária sobre os Salmos, hoje nesta quarta-feira, trazendo uma reflexão sobre o Salmo número 36. Ontem nós falávamos da importância de andarmos na luz. É ruim caminharmos no escuro. A luz é um tema frequente que nós encontramos ao longo de todas as Escrituras. Hoje eu os convido para olharmos para este salmo que afirma: na tua luz nós veremos a luz. É interessante essa afirmação. Ele começa dizendo que muita gente não se importa com a luz, prefere andar na escuridão, apegados ao mal, praticando a perversidade, não têm temor a Deus, não estão nem aí para com os outros e maquinam e traçam todo tipo de planos de mal, brincando com o fogo. Do outro lado, temos aqueles que temem ao Senhor, aqueles que buscam a sua luz e querem andar debaixo dela, na prática do amor. Eu gostaria de recontar aqui uma história já mais antiga, mas que se deu numa sala de aula, onde um professor tentava convencer os seus alunos da inexistência de Deus. Infelizmente, isso é uma coisa muito comum, que eu mesmo já enfrentei diversas vezes na universidade, quando o assunto em pauta nem era esse, mas ouvia os professores tentando argumentar que Deus não existe. Do alto da sua autoridade, este professor desafiou os alunos dizendo: será que Deus realmente fez tudo que existe? Um pequeno aluno respondeu: sim, senhor, fez tudo. Então, respondeu o professor, se ele fez tudo, então Deus também fez o mal, porque o mal existe. E considerando-se que as nossas ações são apenas um reflexo de nós mesmos, Deus então é mau, por natureza. O estudante calou-se. Não sabia o que responder diante do professor e da sua autoridade, que feliz se vangloriava de ter provado mais uma vez que Deus não existe, que é apenas um mito. Outro estudante então levantou a sua mão e disse: professor, posso lhe fazer uma pergunta? Claro, respondeu o orgulhoso professor. O jovem então ficou de pé e perguntou-lhe: o frio existe? Que pergunta é essa? Disse o professor. Claro que existe, você nunca sentiu frio? O rapaz respondeu: na verdade, professor, o frio não existe. Segundo as leis da física, o que consideramos frio, na realidade, é a ausência de calor. Todo corpo ou objeto pode ser estudado quando tem ou transmite energia, mas é o calor e não o frio que faz com que tal corpo tenha ou transmita energia. O zero absoluto é a ausência total e absoluta de calor, onde todos os corpos ficam inertes, incapazes de reagir. Mas o frio em si não existe. Criamos esse termo para descrever como nos sentimos quando falta o calor. Outra pergunta, professor: a escuridão existe? Claro que sim, respondeu o professor. Novamente, o senhor se engana, diz o aluno. A escuridão tampouco existe. Ela é, na verdade, a ausência de luz. Nós podemos estudar a luz, mas a escuridão, não. O prisma de Newton, por exemplo, decompõe a luz branca nas suas várias cores, com os seus diferentes comprimentos de onda. A escuridão, não. Um simples raio de luz rasga as trevas e ilumina a superfície que a luz toca. Basta ligar uma pequena vela num ambiente escuro, por exemplo. Como se faz para determinar quão escuro está um determinado local? Apenas com base na quantidade de luz presente naquele lugar, não é mesmo?
A escuridão é um termo que o homem criou para descrever o que acontece quando a luz não está presente. Finalmente, o jovem perguntou pela terceira vez: professor, o mal existe? Claro que existe, respondeu ele para o aluno. Eu disse isso no início da aula. Nós vemos roubos, crimes, violência, todo tipo de maldade. Essas coisas são o mal. Então o estudante respondeu: professor, o mal não existe por si só. O mal simplesmente é a ausência de Deus. É como nos casos anteriores, um termo que nós criamos para descrever a ausência de Deus. Deus não criou o mal e nem é mal. Não é como a fé ou o amor, que existem como existe a luz e o calor. O mal resulta da humanidade que deixou Deus de lado, que não tem Deus presente em seu coração. É como o frio que surge quando não há calor, ou a escuridão que acontece quando não há luz. Esta é uma diferença básica entre aqueles que creem em Deus e temem ao Senhor e aqueles que não acreditam nele. Nós não geramos a luz, nós apenas refletimos a luz de Deus, enquanto que aqueles que não têm temor a Deus e não o conhecem tentam buscar em si mesmo a fonte de luz, no seu conhecimento, na sua capacidade em iluminar todas as coisas. E em meio a esta pandemia nós vemos essa diferença muito claramente. Quando todos andam tateando em meio à escuridão, nós confiamos que há uma luz superior que pode iluminar a nossa mente e trazer paz e esperança aos nossos corações. Ao povo que andava em trevas, viu uma grande luz. E sobre os que viviam na sombra da morte, raiou uma luz. Aquela palavra conhecida do profeta Isaías: não haverá mais escuridão para os que andam na luz do Senhor. Que Deus nos ajude e ilumine as nossas vidas. Na tua luz, nós também enxergamos a luz. Amém.